Olá, queridos irmãos e irmãs em Cristo. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, um espaço dedicado à fé, à esperança e ao poder transformador da oração. Hoje, mergulharemos nas profundezas dos Salmos para clamar a Deus por misericórdia e graça em favor daqueles que mais precisam. Preparem seus corações, pois juntos, elevaremos súplicas que atravessam os céus e tocam o coração do Pai. Que a intercessão seja a ponte que une a nossa fé à necessidade do próximo, manifestando o amor de Deus em cada vida. Amém. Tópico 1. O clamor da alma em angústia. Salmo 102. Amados intercessores, iniciamos nossa jornada de oração com o Salmo 102, um clamor pungente de uma alma em profunda angústia. Este salmo nos convida a nos identificarmos com aqueles que sofrem, cujas vozes parecem não alcançar os céus. É um salmo que ecoa a dor da solidão, da aflição e da desesperança, mas que, ao mesmo tempo, nos aponta para a única fonte de consolo e restauração, o nosso Deus eterno e imutável. O Salmo 102 começa com um apelo desesperado: Senhor, ouve a minha oração, e chegue a ti o meu clamor. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia, inclina para mim os teus ouvidos, no dia em que eu clamar, ouve-me depressa. Salmo 102, 1, 2. Quantas vezes nos deparamos com pessoas em situações tão extremas que a única coisa que lhes resta é um clamor silencioso, uma súplica que mal consegue ser articulada. Este salmo nos ensina a dar voz a esses clamores, a nos tornarmos a voz daqueles que não podem mais clamar por si mesmos. É um convite à empatia, a sentir a dor do outro como se fosse nossa, e a levar essa dor diante do trono da graça. O salmista descreve sua aflição com detalhes vívidos: os meus dias se desvanecem como fumaça, e os meus ossos ardem como um tição. O meu coração está ferido e seco como a relva, e até me esqueço de comer o meu pão. Por causa da voz do meu gemido, os meus ossos se pegam à minha carne. Salmo 102, 3, 5. Essa descrição nos remete a tantos que enfrentam doenças físicas e emocionais, aqueles que perdem o apetite pela vida, que se sentem consumidos pela dor. Ao intercedermos, estamos nos colocando na brecha por essas vidas, pedindo a Deus que restaure o que foi consumido, que cure as feridas invisíveis e que traga de volta o vigor e a alegria de viver. Ele continua: sou como o pelicano do deserto, sou como o mocho dos lugares assolados. Vigio, e sou como o pardal solitário no telhado. Salmo 102, 6, 7. A imagem do pelicano no deserto e do mocho em lugares assolados evoca a solidão e o abandono. O pardal solitário no telhado simboliza a exclusão, a sensação de estar à margem, sem ninguém para compartilhar o fardo. Quantas pessoas hoje se sentem assim? Isoladas, esquecidas, sem um ombro amigo ou uma palavra de conforto. Nossa intercessão é um abraço espiritual, uma declaração de que não estão sozinhos, de que há um Deus que os vê e que há irmãos que se importam. Os meus inimigos me afrontam todo dia, os que me louvam se amaldiçoam por mim. Porque tenho comido cinza como pão, e misturado com lágrimas a minha bebida. Salmo 102, 8, 9. O salmista também enfrenta a opressão e a zombaria. Isso nos lembra daqueles que são perseguidos por sua fé, que sofrem injustiças, que são alvos de calúnias e difamações. Nossa oração por eles é um escudo, uma fortaleza que os protege das setas do inimigo e os fortalece para permanecerem firmes em meio à adversidade. Mas, em meio a tanta dor e desespero, o Salmo 102 nos apresenta uma virada poderosa, uma âncora de esperança que transcende as circunstâncias. Mas tu, Senhor, permanecerás para sempre, e a tua memória de geração em geração. Tu te levantarás e terás misericórdia de Sião, pois é tempo de teres piedade dela. Sim, o tempo determinado já chegou. Salmo 102, 12, 13. Esta é a nossa certeza na intercessão. Embora as situações humanas sejam transitórias e a dor pareça avassaladora, Deus permanece. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Sua misericórdia não tem fim, e ele se levanta para agir em favor dos seus. Sião, neste contexto, pode ser interpretada como o povo de Deus, a igreja, ou até mesmo as nações que clamam por sua intervenção. É um lembrete de que a intercessão não é apenas por indivíduos, mas também por comunidades, por cidades, por países que anseiam por justiça, paz e avivamento. O tempo determinado de Deus para agir pode ser agora, e nossa oração é um catalisador para que sua vontade se manifeste na terra, pois os teus servos amam as suas pedras, e se compadecem do seu pó.
Assim as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a tua glória. Salmo 102, 14 e 15. Aqueles que amam a Deus e o seu reino se importam com a sua restauração, mesmo que pareça insignificante como pó. Nossa intercessão é um ato de amor por Sião, um desejo ardente de ver a glória de Deus manifesta em toda a terra, para que todas as nações o temam e o adorem. O Salmo 102 culmina com uma declaração de fé inabalável na soberania e na fidelidade de Deus. Quando o Senhor edificar a Sião, aparecerá na sua glória. Ele atenderá à oração do desamparado, e não desprezará a sua oração. Isto se escreverá para a geração futura, e o povo que se criar louvará ao Senhor. Salmo 102, 16 e 18. Que promessa gloriosa! Deus edifica, Ele restaura, Ele atende à oração do desamparado. Nenhuma oração é desprezada, nenhum clamor é ignorado. Nossa intercessão não é em vão, ela está sendo escrita nos anais da eternidade, e as gerações futuras colherão os frutos de nossa fidelidade. Ao intercedermos com base no Salmo 102, estamos declarando que cremos no Deus que se inclina para ouvir, que se compadece da nossa fraqueza e que tem o poder de transformar qualquer situação. Estamos clamando por aqueles que se sentem como fumaça que se desvanece, por aqueles cujos ossos ardem, por aqueles que se sentem solitários e oprimidos. Estamos pedindo que a misericórdia de Deus se manifeste, que a sua graça transborde e que a sua glória seja revelada. Que cada palavra de nossa oração seja um bálsamo para as almas feridas e uma semente de esperança para um futuro de restauração. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Tópico 2. A busca por justiça e libertação. Salmo 140. Continuando nossa jornada de intercessão, voltamos nossos olhos para o Salmo 140, um poderoso clamor por livramento e justiça. Este salmo, escrito por Davi, é uma oração de um coração aflito que busca proteção contra inimigos e opressores. Em nossa intercessão, ele nos convida a nos solidarizarmos com aqueles que são injustiçados, perseguidos e oprimidos, clamando a Deus por sua intervenção divina para trazer libertação e retidão. O Salmo 140 começa com uma súplica urgente: livra-me, ó Senhor, do homem mau, guarda-me do homem violento, daqueles que maquinam males no coração, continuamente se ajuntam para a guerra. Salmo 140, 1, 2. Quantas pessoas hoje vivem sob a ameaça da violência, da injustiça e da maldade? Pensemos nos que são vítimas de preconceito, de discriminação, de sistemas corruptos que os oprimem. Nossa oração de intercessão, inspirada neste salmo, é um grito por justiça, um pedido para que Deus desarme as mãos dos violentos e desfaça os planos dos que maquinam o mal. É um ato de fé que acredita no poder de Deus para desmantelar fortalezas de iniquidade e estabelecer seu reino de justiça. O salmista descreve a astúcia e a malícia de seus adversários. Aguçaram as suas línguas como a serpente. O veneno das víboras está debaixo dos seus lábios. Guarda-me, ó Senhor, das mãos do ímpio, guarda-me do homem violento, que tem resolvido transtornar os meus passos. Salmo 143, 4. A linguagem figurada da serpente e da víbora ilustra a natureza traiçoeira e destrutiva daqueles que buscam prejudicar. Isso nos leva a interceder por aqueles que são alvos de calúnias, de fofocas maliciosas, de armadilhas que visam destruir sua reputação ou sua vida. Clamamos para que Deus os proteja, que desmascare as mentiras e que frustre os planos malignos, permitindo que os passos dos justos sejam firmes e seguros. Os soberbos armaram ciladas para mim, e estenderam redes, puseram laços junto ao caminho, armaram-me laços ocultos. Eu disse ao Senhor: Tu és o meu Deus, ouve a voz das minhas súplicas, ó Senhor. Salmo 145, 6. A imagem das ciladas e laços ocultos nos remete a situações onde a maldade age de forma sorrateira, buscando pegar as pessoas desprevenidas. Isso pode ser visto em esquemas de fraude, em manipulações psicológicas, em qualquer forma de engano que visa aprisionar ou destruir. Nossa intercessão é um clamor para que Deus revele o que está oculto, que desfaça as armadilhas e que liberte os cativos. É uma declaração de confiança de que, mesmo diante das maiores adversidades, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, aquele que ouve o clamor dos seus filhos. O salmista expressa sua confiança na proteção divina. Ó Senhor Deus, fortaleza da minha salvação, Tu cobriste a minha cabeça no dia da batalha. Não concedas, ó Senhor, ao ímpio seus desejos, não permitas que leve avante o seu mau propósito, para que não se ensoberbeça. Salmo 140, 7 e 8.
passagem nos lembra que, em meio às batalhas da vida, Deus é o nosso protetor. Ele é quem nos guarda e nos defende. Ao intercedermos, estamos pedindo a Deus que frustre os planos dos ímpios, que não permita que a maldade prevaleça e que a arrogância dos opressores seja humilhada. É uma oração para que a justiça de Deus se manifeste e que os que praticam o mal sejam impedidos de continuar sua obra destrutiva. Quanto à cabeça dos que me cercam, cubra-os a maldade dos seus lábios. Caiam sobre eles brasas vivas, sejam lançados em covas profundas, para que não se levantem. O homem de má língua não se estabelecerá na terra, o mal perseguirá o homem violento até o destruir. Salmo 149:11. Embora estas palavras possam parecer duras, elas refletem a intensidade do desejo por justiça divina. Não se trata de um desejo de vingança pessoal, mas de um anseio para que a retidão de Deus prevaleça e que o mal seja contido.